Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Bora Falar de Corrida. Você que está ouvindo no podcast, curte o nosso bate-papo. Você que está assistindo a reprise, curte também o nosso bate-papo aí. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, eu e a melhor profissional de educação física do mundo, a gente entra aqui para bater um papo, trocar uma ideia com vocês, falar de corrida. Vou colocar o título da live aqui, ó. Bora falar de corrida, com toda a humildade, a melhor live da internet, porque é nossa, porque você está aqui fazendo parte disso. Obrigado por você estar aqui e vamos lá trocar essa ideia. A melhor do mundo já chegou? Cadê a professora Simone? Deixa eu ver se já chegou ao recinto. Já sentido sem você aqui. Bom, galera mandando um bom dia para todo mundo. Aí. Olha só, tá toda no estilo, mano. Tudo bem, professora? Mas tá um frio da zorra para sair de manhã cedo para dar aula. Se a gente não passar um negócio aqui, um Larolônicos. Quem não tem Larolônicos, passa batom, gente. Até de batomzinho, olha É um só. frio da zorra. É aquele bagulho O da. batom esquenta? Eu não sabia dessa tática, não. Vou começar a usar. O quê? O batom esquenta o corpo? Vou começar a usar. Não! Protege de rachar o beiço. Boa. Aí depois, como é que eu faço com o Enio, né? Tem que cuidar disso aqui. Tem que cuidar. Tem que cuidar Tem que de cuidar. tudo, na Vamos só verdade, parar né? por aí. Vamos só parar por aí. Tem que cuidar de tudo, viu, gente? Não é só daqui, não. Mas é que às vezes pode Você. começar por aqui, então. Deixa eu manda um salve para Palmas do Tocantins. A Fernanda falou um salve para Palmas. Palmas para Palmas do Oi, Tocantins. Paula! Bom dia! Já tô Obrigado. vendo um monte de gente que eu. Oh, Kelly, bom dia! Minha aluna maravilhosa! Oi, Elaine! Essa mulher é fogo, corre Olha lá, muito! tá fazendo faculdade de Educação Física, se inspira em você. Pô, que legal. Parabéns! Aninha, Ana Paula, fisioterapeuta. Aninha, um beijo. Melhor fisioterapeuta do Beijo! planeta Terra. Te amo. Saudades. É, olha, nossa, ela é uma fofa. E Irmã que do Léo. mais? O Léo que é professor do É nosso time. verdade, né? Você falou tanto, tanto. Agora a gente conhece o Léo, ele é da equipe, ó. Do time. É isso aí. Deixa eu ver Muito uma coisa aqui. bem. Joaninha, bom dia, Ana Rosa. Tá todo mundo na Vânia. friaca. Menos a galera do Nordeste que não sabe muito o que é isso, né? Ver gente aqui de blusa, frio. Saí para levar as crianças para a escola hoje, tava 7 graus. Mano do céu, é frio. Tá Ó, sol, mas Andréia, tá direto frio. de Lisboa. Andréia, tá calor aí, né? É bom. Tá calor aí. Vocês estão vivendo um bom verão. Se bem que eu falei com a Fernandinha essa semana e é para ser verão lá e já tinha caído a temperatura, não sei quantos graus. É isso, né? Europa, São Paulo, é tudo a mesma coisa. Tá tudo bem. E aí, professora? Recuperado 100% da meia do Rio? Recuperado Já voltou à rotina de 100% do treinos? Como é que tá a Rio. vida por aí? Conta pra Já nós. já estamos, né? Já estamos pensando em Porto Alegre, né? Temos uma meia maratona para cumprir. A doutora Fernanda está lá, fazendo o treininho dela. Vamos acompanhar a feira agora, vai ser muito legal. Eita, 5 graus na Moca, Rodrigo do céu. Eu sei, filho. Eu tava para esses lados agora cedo aí, misericórdia. Por isso que tá de muito. E é isso, continua treinando. Sabe o que é interessante? Ontem a gente fez um encontro no Zoom, né? Foi Gente, massa, eu, né? eu fico cor-de-rosa. Será que tá com filtro esse negócio, gente? Minha cara tá estranha. É a segunda live que eu faço que eu vejo que minha cara tá meio Não marrom. tá Mas tudo rosa, bem, não, bom tá dia. tudo bem. Olá, Laurinha lá no meu Tá deck. Bom dia. linda, tá linda. Que ela Quem é fica linda. cor-de-rosa sou eu, dependendo da frase que sai Ontem desse você lado ficou aí. já. Então, olha só, bom dia, povo. Ontem a gente fez encontro no Zoom e foi bem interessante, porque alguns alunos. É uma live motivacional, né, mestre, que você faz. A E a gente faz, a gente, né? Mas Time. você, a primeira dama, tiveram a ideia e é legal que ontem tinha bastante gente, inclusive, muita gente acabou falando e é uma live motivacional, onde o aluno entra e fala como é que ele tá, se ele tá conseguindo treinar ou não. E é interessante porque mesmo quem está conseguindo treinar regularmente, tá tudo certinho, impressionante como a gente aprende muito. E nós ouvimos Muito. histórias de alguns alunos, né? Que estão passando por alguns problemas pessoais e acabam interferindo. Eu lembro uma coisa que você falou, bem interessante uma vez. Você sempre fala, quando às vezes o aluno fala assim, professor, mas eu não estou tendo tempo de ir todo dia para academia, eu não consigo me matricular na musculação,
Preciso às vezes treinar corrida, mas não tenho tempo, tem que fazer o treino de musculação no mesmo dia. Você até fala assim, olha, no mundo ideal, né? Vamos ver, melhor seria se fosse assim, esse assado. Mas, como nós não vivemos no mundo ideal, a gente às vezes tem que adaptar. Então, dá para você fazer assim, esse assado. E ontem a gente ouviu, nós ouvimos histórias de muitas pessoas que estão passando por alguns problemas e, claro, vai interferir. A gente não tem como desligar nossa vida pessoal, né? Do nosso eu atleta. O atleta somos nós, as pessoas que acordam cedo e vão trabalhar, a gente que às vezes tem que dormir tarde e tem pouco tempo para descansar e no dia seguinte. Tem gente, olha, eu conheci uma menina. Aconteceu ontem, né, com a gente. A gente saiu de lá 11 e pouco da noite até dormir. 4h20 da manhã, Exatamente. meu despertador tocou. E o meu despertador falou assim: não tô nem aí, cara, que você tá cansado ou com sono, vai treinar. Eu levantei e fui. Exatamente. E a gente não consegue, né, separar. Eu conheci uma garota que ela faz faculdade e ela trabalha numa padaria. E a padaria e a faculdade são longe onde ela mora. Ela mora com os pais, ela não tem condições de pagar aluguel para morar sozinha. E, cara, ela dorme às vezes menos de 3 horas por dia. Porque ela tem que entrar na padaria às 5 horas da manhã e ela sai da faculdade 11. Se ela tivesse na cama às 11 para estar na padaria às 5, ela já tem pouca hora de sono. Então, o esforço que ela faz para poder estudar, quando tem prova, né? Conseguir absorver conhecimento, mente cansada, e é o dobro do esforço de uma pessoa que tem uma vida um pouco mais tranquila, que não precisa trabalhar para fazer faculdade. Então, como você disse, o mundo ideal não existe. E nós temos que nos adaptar. E uma coisa muito importante é a gente ter essa flexibilidade na nossa cabeça, para a gente não trazer essa cobrança para dentro da nossa vida, a gente entender o momento que a gente está vivendo. Nossa, eu ia falar essa frase, entender o momento, você falou a mesma frase, estava aqui, ó. Que transmissão de Tá pensamento. vendo? Porque já tá, ó. Cuidado com o que você Não, e pensa vai aí, muito meu no guri. sentido do que a Fabiola trouxe ontem, né? Ela falou que ela é terapeuta ocupacional, ela falou assim, a gente vive vários personagens, a gente tem, né, várias Vários fases, papéis. vários papéis, e Não aí brindamos. tem hora que você está num papel apenas de ser... Não brindamos, né? Peraí. Saúde. Saúde, Saúde. família. Bora com Saúde, isso. família. E aí a gente está, às vezes, num personagem de cuidador, às vezes a gente está num personagem de pai, de mãe, de filho, de atleta. E às vezes esse atleta não está conseguindo desempenhar o melhor papel que a gente gostaria, né? Dedicar mais tempo, dedicar mais energia, porque a gente tem outras coisas para fazer. Então é entender que a vida é isso, né? São muitos ciclos, muitos personagens que a gente tem que. Não é personagem fake, personagem da vida real, né? A gente tem que passar por eles. Então, foi bom, assim. Ouvi também que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Fazer uma coisa de cada vez. Acho que foi a Bia que trouxe isso. Então, assim, várias reflexões que a gente vai ouvindo dos alunos e vai aprendendo com eles, né? Muito. E vai O servindo para a gente, com Gabriel, certeza. olha que interessante. O Gabriel, ele é um aluno nosso. Ele tem o Luca, que é o filho dele, que tem paralisia cerebral. E o Gabriel, ele já foi atleta de futebol, né, Gabriel? E ele teve muitas mudanças na vida dele, inclusive com a chegada do Luca na vida dele, também tem o Enzo, que é mais velho. Com a chegada do Luca, muita coisa mudou na vida dele. Ele teve que reorganizar tudo para poder ser o melhor pai, para poder atender as necessidades especiais do filho dele. Ele joga bola e ele corre, e ele tem uma. É como a Isabela, né? Que o Ale tem asas para a Isabela. O Gabriel ele tem lá a galera do futebol, que faz campeonatos. Sexta-feira, se não me engano, ele publicou um vídeo. Quem puder, segue aí, gente. Gabriel e Luca Ferrari. O Instagram dele, muito legal. E ele tá falando, ele tinha que sair para fazer um treino. Ele também tá no campeonato de futebol, que vai acho que até dezembro. E ele foi Aí, fazer um ó, treino e falou: fixei o Gabriel Luca pronto. Ferrari. E foi interessante, porque ele fala: ó, hoje era para sair para fazer um treino, e o treino não rolou, né? Tava cansado, não conseguiu bater uma meta que tinha ali e tal. E tá tudo bem. E é saber entender. E ele teve essa consciência, eu falei para ele, cara, parabéns. Teve a consciência de entender que às vezes o corpo está cansado, às vezes o momento que você está passando é puxado. A gente às vezes tem que parar para se dedicar para outras coisas, né? E é lógico que a gente vai se sentir frustrado. É óbvio que
Se eu organizo coisas para fazer e eu não consigo bater as minhas metas, dá uma sensação de frustração. A Joaninha mesmo ontem estava contando, né? E foi o que a gente falou, tem que ter calma. Hoje, a Andrea está se dedicando a uma nova formação profissional, que exige muito dela, porque ela ainda está trabalhando, é mãe, dona de casa, filhos, marido, emprego, escola. Então é muita coisa. É, exatamente, Gabriel. Nós conhecemos melhor que ninguém. Exato. A gente tem que, às vezes, dar essa parada e entender: peraí, mas agora, por mais que eu queira, eu não vou ter tempo para treinar 3 vezes por semana, 1 hora. Às vezes acontece de falhar, eu não consegui fazer meus 3 treinos. Eu gostaria muito de estar mais perto dos alunos aqui de São Paulo agora, participando mais dos treinos com eles. Teve a prova da fila, revezamento, que eles foram na USP semana passada, um frio chovendo, e eles lá, ó. E foi ótimo. A Mirta conseguiu fazer os primeiros 10K contínuo dela, como eu gostaria de estar ali com ela, né? Dá uma sensação de tristeza na gente, porque a gente quer estar mais perto dos alunos, vivenciar esse momento com eles, como a gente fez indo para o Rio de Janeiro. Mas às vezes não dá, não existe essa possibilidade. Os gêmeos vão fazer 14 anos amanhã. Oh, beleza. Agora é a hora que eu choro. Passa um filme na cabeça da gente, porque desde que eles nasceram eu passei por muita coisa. Quando a gente planeja ter filho, o primeiro que Deus já mandou 2. As pessoas às vezes pensam que eu fiz tratamento. Uma vez uma conhecida nossa falou assim: ah, mas você congelou óvulo? Você selecionou o sexo? Eu falei: eu selecionei o sexo com quem eu quero transar, que é o pai deles, porque eu deles não. Eu falei: eu selecionei o sexo com quem eu quis fazer. Eu falei: imagina, gente. Foi uma surpresa quando eu cheguei no meu primeiro ultrassom e o doutor Itaércio, que era inclusive meu aluno, falou: olha, são 2 crianças. Depois de 5 meses que eu descobri que o segundo era um casal, né? Existia uma suspeita, mas até então parecia que iam ser 2 meninos. Então, você tem que reorganizar toda a sua vida. Foram 7 anos com o Enio, até decidir ter filho. E quando a gente decidiu ter filho, acho que Deus falou assim: peraí, que vocês demoraram demais. Pelas minhas contas já era para ser 2. Então, até o Luiz, que é do grupo, falou assim: é verdade, ela vem sem dobro. O Luiz falou assim, quando eu liguei falando, ele falou: nossa, parabéns, foi lá em casa visitar a gente. Que bonito, um casal fazendo planejamento familiar, bacana que vocês esperaram para ter filho. Aí, quando eu fiz o ultrassom, eu lembro que de noite eu liguei para ele e falei: então, sabe aquele planejamento familiar? Deus tinha Esquece outro. tudo. Então, muitas vezes nós planejamos as coisas e elas acontecem tão diferente. Eu nunca imaginei que ia ter gente. E quanta coisa a gente passou. Tive câncer, Enio perdeu emprego, perdemos a casa pela qual nós batalhamos a vida inteira para a gente acabar de comprar casa, reformar toda, né? Quando eles fizeram 2 anos, ele perdeu emprego, mas perdemos o nosso chão. Então a gente teve que se reinventar. Quem não sabe, eu fui morar de favor na casa da minha mãe. A gente dormia os 4 no chão da sala, até o Enio conseguir um novo emprego, eu voltar a trabalhar. Foi nessa pior época da minha vida que eu conheci você. A corrida me salvou no sentido de me lembrar que eu não sou o problema. Nós, seres humanos, nós temos problemas, mas com certeza, para quem tem um Deus, você vai ser sempre parte da solução. Não é fácil. Você está sem saúde, o marido desempregado, mas graças a Deus eu tive minha mãe que me acolheu numa casa muito simples, era uma sala e uma cozinha, tinha um quintalzão. Às vezes eu via as crianças da escola e Deus abençoou tanto. Nós saímos de uma vida muito top, onde meus filhos estavam no melhor colégio da cidade e a gente teve que vir embora, estudar no colégio da prefeitura, num bairro de periferia que era na época um dos piores ali da cidade. E a gente falou: cara, vamos encarar. E depois as coisas foram melhorando. A gente conseguiu uma bolsa de estudo para eles num coleginho melhor. Mas a vida financeira ele não estava. É complicado também, né? Porque se você, beleza, eu vou ter condições de dar um ensino melhor para meu filho. Mas as pessoas com as quais eles estão convivendo estão vivendo um outro período, um outro patamar da vida deles. E eu via a molecada viajando, praia, Disney. Meus filhos tomavam banho de mangueira em 2 bacias de plástico que eu comprei numa loja chinesa, no quintal da minha mãe. A gente era massinha, às vezes, nossa, eu falei: quer saber? Vamos arrumar esse quintal. Começamos a capinar o quintal, plantamos tomate. Então, o que poderia ter sido o pior período da vida deles, eles lembram disso com tanto carinho.
E por incrível que pareça, eu lembro que uma vez eu publiquei minha mãe pulando corda com eles no quintal, eles brincando ali com terra, com as bacias de água. E aí as mães, um dia eu falei assim, vou fazer uma festinha. Não tinha condições, né, de fazer. Falei assim, é aniversário deles e tal, eu não fiz nada. Aí ia ter o Halloween. Aí eu falei, tava pensando em fazer uma tarde de lanche. Cara, eu lembro que na época foram 5 amiguinhos, a sala deles era pequena. Essas crianças adoraram, porque a gente brincou ali de cobra cega, pique-esconde, pega-pega, e pintamos o rosto. Era a maneira que a gente tinha de se reinventar. E as mães agradeceram tanto, falaram assim, nossa, eles chegaram contando tanta coisa que me deu vontade. A próxima vez que fizer, faz só para as mães. E aí eu falei assim, a gente tem que ser parte da solução. Os problemas vão fortalecer a gente. Ontem, uma aluna nossa contou sobre a batalha dela, enfrentando Não tem problemas uma de live que eu não família, vou com o chorar, marido, tá puxado. Acho que eu tô né? grávido, não tô sabendo. Tá foda, mano. Tô grávida. Opa! Não tá, a menos que tenha dado errado Não aí. tá, não tá. A fábrica tá Já acordou o fechada, mas pintinho. é puxado falar com você. Viu? Mas a gente tem alunos que muitas vezes, nós mulheres, né? Muitas vezes a gente abre mão da nossa profissão, porque às vezes a renda maior é do marido. Já vi maridos abrirem mão da profissão porque aconteceu da renda melhor ser da mulher. A gente tem que mudar de cidade. Vélez Stabile saiu daqui de Guarulhos e foi para Paraíba. Se reinventou, está fazendo, né, o curso de massoterapeuta, já está atuando na profissão. A gente tem que ser parte da solução. A gente tem que enfrentar os nossos problemas. A Joaninha está mudando de profissão. O Falcão me contou que a mãe dele, aos 55 anos de idade, resolveu fazer faculdade. E fez, e se formou, e atuou na profissão. O Marquinhos está fazendo faculdade de educação física, a própria Elaine agora. Então a gente tem que buscar. Eu estava vendo um vídeo do padre Fábio de Mello, ele falando que a religião ela tem que trazer leveza para nós. E aí eu vou me dar a licença poética de tirar a palavra religião e falar da vida. Às vezes a vida vai trazer momentos difíceis, dureza, vai trazer doença. Olha o nosso querido Clodoaldo. O Face me mandou, o Google Fotos, mandou recordação do ano passado, da meia do Rio. E aí, num dos pequenos vídeos que eu fiz, quando a gente estava ali na frente do restaurante, o Clodoaldo com a camiseta do Bora, felizão da vida, confraternizando conosco, né? E dali ele falou, cara, eu vou treinar que o ano que vem eu quero estar aqui para fazer 21. E aí a Lili comentando que depois da meia falou, ô, cadê seus treinos? Cadê o cara que quer até fazer 21? E aí ele comentou com ele, falou, pô, Lili, comecei a sentir uma dor e tal. E fui fazer exames, infelizmente, tô com problema de saúde. E ele tá fazendo tratamento contra um câncer de pâncreas, fazendo químio. E a gente, quem já passou por isso sabe que é altos e baixos. A gente tá o tempo todo com medo. O medo faz parte da nossa vida. Ele faz parte do nosso sistema de defesa, né? Porque o medo ele dá aquela sensação de, opa, controle, para a gente não se jogar nas coisas de cabeça. Mas conviver com a insegurança do dia de amanhã é muito difícil. Quando eu passei por isso, eu olhava meus filhos pequenos, eu só queria viver para cuidar dos meus filhos. Aquilo foi o foco da minha vida. E eu sei que tem muita gente do outro lado que está passando por isso, está passando pelo problema da depressão. E acredite, vai estar dentro de nós. Nós não podemos resolver os problemas sozinhos. Nós precisamos de ajuda. A live do Zoom ontem foi um bracinho estendido com vários outros bracinhos, né? É uma ferramenta. Às vezes a gente manda, dispara os avisos e tem aluno que às vezes, infelizmente, por causa da correria do dia a dia, nem vê, né? Teve um aluno que inclusive falou assim, só manda propaganda. Eu falei, olha, se você observar, isso não é propaganda, né? É uma oportunidade que você tem exatamente de poder ir lá se expressar e falar se está conseguindo treinar ou não, se está satisfeito com o nosso atendimento, o que nós podemos melhorar. Mas, muitas vezes, a gente na defensiva, vivendo do nosso problema, não conseguimos enxergar uma luz que está na nossa frente. Quantas vezes a gente, por estar mal, a gente acaba agredindo até as próprias pessoas que querem nos ajudar. Então, às vezes, é o caso da gente parar um pouquinho, respirar,
Quantas vezes a gente tá na bosta, vamos falar a verdade, tá na merda. E aí você, principalmente nas redes sociais, aí você vê aquela pessoa e fala assim, porra, mas esse cara é uma filha da pi. Olha aí, o cara tá viajando, o cara tá não sei aonde, o cara comprou não sei o quê, tá de carrão, tá de sítio, tá de casa na praia. Domingo foi aniversário de 60 anos do Perseverança, né? E eu Eu fui. vi essa foto. E aí teve um negócio bacana que eles estavam comentando sobre de uma palestra e falando exatamente disso, que um amigo do Chico foi conversar com ele e falou, poxa, eu não sei mais o que eu faço. Eu estou muito me sentindo até vazio por dentro. Porque a gente que é cristão, tá ali batalhando, ajudando os outros, tá passando por tanta privação. Ele falando, eu, né? O cara falando, eu. Tô passando por tanta privação e eu tenho meu vizinho, que é um cara que não ajuda ninguém, não é solidário, fala dos outros, já explorou funcionário. O cara tá bem pra caramba, viajando, comprou uma casa nova, agora já tem um outro carro. O Chico pegou e falou assim pra ele, pra você ver, né, meu amigo? Nós estamos colhendo, ele ainda está plantando. Chico se incluiu na situação de dizer que se nós estamos hoje passando por privações é porque muitas coisas fomos nós que fizemos lá atrás. Não digo nem na questão de outras vidas. Às vezes a gente está onde está porque precisa ser. É aquele momento que a gente precisa viver e passar para amadurecer. Eu já vi psicólogos, até psiquiatras, assim, falando: nós somos resultado das nossas escolhas. Se nós chegamos até aqui, foi porque lá atrás nós fomos fazendo coisas que nos trouxeram para cá. Muitas vezes não são coisas ruins, mas às vezes foi uma escolha que a gente fez. É a escolha errada? Não. É o momento que você tem que passar para te fortalecer. Quando eu tive o câncer, eu falei: poxa, Deus, eu esperei tanto para ter filhos, e agora que eles estão aqui pequenininhos precisando de mim, pode ser que eu vá morrer e vou largar eles aqui? Será que eu vou ter que reproduzir a história para eles que eu vivi quando meu pai foi embora quando eu tinha 2 anos de idade? Era muito simbólica essa coisa dos 2 anos, né? E eu orava, eu gravava vídeo, eu deixava vídeo para eles, porque eu falava: se eu morrer, eu quero que eles lembrem quem eu sou, né? E eu falava assim: poxa, será que é justo? E um dia eu peguei e soltei a corda. Eu falei: sabe de uma coisa? Perseverança é um lugar de paz, né? Ali tem uma energia absurda. Eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou parar de querer ter o controle de tudo. Vou dar uma pausa na minha cabeça. Vou respirar. E vou viver um dia de cada vez. Ontem a Fabiola falou isso. Muitas vezes você está atolado em problema e a gente só consegue pensar no problema e esquece que existem outras coisas à nossa volta. Claro que se você está passando por um problema financeiro, tem uma amiga que o marido dela era dono de empresa, eles tinham uma vida maravilhosa. E depois da pandemia, eles não conseguiram se reerguer. E são dívidas e dívidas chegando e cartas de cobrança em casa. E ela chora desesperada. E ele também. Graças a Deus ela tem a profissão dela. Eu falei: calma, existe uma luz no fim do túnel, vai batalhar. Eu falei assim: ninguém vai chegar aí na sua casa e arrancar o seu couro e expor em praça pública. Vocês não têm dinheiro para pagar. Respira. Esquece um pouco disso. Não dá para esquecer. Ela falou assim: Simone, não dá para esquecer. A gente dorme pensando nisso, acorda pensando nisso. Eu falei: mas um momento em que você está pensando, que você está dormindo, tenta relaxar. Eu sou uma pessoa que eu confio muito em Deus, né? E eu sei que ele cuida de nós. E ela também. E eu falei assim: cara, lembra sempre que o mundo é uma roda gigante, né? A vida é isso. Ou uma montanha russa, como as pessoas gostam de falar. Agora você está embaixo, daqui a pouco seu carrinho vai subir. Falei: o que você não pode é desistir de você. Falei: estejam juntos. Já vi muito casal se desmanchar a família por problema financeiro. É agora que a gente prova que o amor da gente realmente é a força maior que move o mundo, né? O que faz a gente, como a nossa aluna, esquecer da dor no corpo e poder levantar o marido da cama e dar banho? O que fez? Ó, a Renatinha tá aí. É isso aí, Rê. Você tem que lembrar que você vai poder viver esse momento difícil, que você vai sair, que é uma fase. Renatinha cuidou da mãe, né? A mãe já com alguns problemas de esquecimento por causa da senilidade. Eu falava assim: Rê, coloca na porta da geladeira,
A gente tem todo um procedimento para fazer para poder ir para uma quimioterapia, para uma radioterapia, o que que pode comer, o que que não pode, quantas horas tem que ficar sem beber água, né? E a mãe esquecia. Então, ela tinha que lidar com a questão da mãe, da cirurgia, do tratamento, do esquecimento. A mãe dela ainda caiu em casa. Imagina a Rê chegar na cozinha e pegar a mãe deitada. Eu lembro até hoje a Rê comentando, né, Rê, me permite, que ela chegou na cozinha e da onde ela estava, ela só viu as pernas da mãe esticadas no chão. Cara, é muito doloroso. Às vezes, o cuidador, depois que ele cuidou, ele até cai num processo, né, de fraqueza. A gente fica doente porque a gente esquece de si. Então, se a gente consegue esquecer as nossas dores, é aquela história, quem enxuga a lágrima do outro não tem tempo para chorar, né? Então, às vezes, a gente foca no problema, mas quando você tem alguém em quem se apoiar ou em quem cuidar, a gente esquece um pouco de si, e é natural. Isso é o amor, né? Eu comecei na época a focar nos meus filhos. Eu falei, cara, não importa se eu vou morrer amanhã. Hoje eu tô viva. Então eu vou pra praia com eles, eu vou brincar com eles, eu vou sentar e comer pipoca com eles, eu vou assistir backyardigans com eles, eu vou observar o que eles estão aprendendo. E aí eu comecei a esquecer. Fiz meu tratamento, aguentei as consequências, tive que ficar um dia longe deles para poder ficar lá tratando e pensando em tudo. Existem vários cientistas e vários estudos que mostram que a força do pensamento cura, faz milagres. E por isso que eu falo, se a gente conseguir mudar a nossa cabeça para focar na solução, mudar um pouco a nossa visão, eu acredito que é o que a gente pode fazer. É o que está no nosso alcance. Joaninha, você foi um exemplo. Você passou, acho que mais de 7 anos cuidando da sua tia com Alzheimer. Quando a sua tia faleceu, pouco tempo depois, do nada, sua mãe sofreu um infarto, me corrija se eu estiver errado, e faleceu, né? A tia com a qual você morou tantos anos, depois perdeu a mãe. Então, olha a força que a gente tem. E quando a gente está vivendo esse problema, a gente tem que dar uma pausa, tem que dar uma respirada. Às vezes a gente precisa se... Pega uns 5 minutos, fica um pouquinho desligado, respira, vai tomar um banho quente. Se tiver calor, toma um banho frio. Dá uma pausa sentado no seu sofá. Se acolhe, né, Se? Exatamente. Ontem a fala da Fabiola foi maravilhosa, como terapeuta ocupacional, ela falando, né? Que nós vivemos vários papéis e que a gente tem que ter calma e se permitir chorar, sofrer, entender, né? Permitir falhar, se perdoar. E quando a gente fala de corrida, gente, é que na corrida a gente vive isso num período de tempo muito curto. Se preparou para uma prova, sofreu, porque não é fácil, acordou dia frio, dia quente, saiu do aconchego do seu lar. Gostoso ficar sentado, né? Gostoso ficar deitadão, mas você tem um propósito. E aí, quando você faz tudo certo, e ela mesma estava falando, né? Tem coisas que vão acontecer que tá fora do nosso alcance. As meninas, quando foram na fila, né? De repente a temperatura caiu bruscamente de sexta para domingo. Imagina você treinar para uma prova no calor, de repente caiu totalmente a temperatura. Você vê as fotos dessa galera. Eu vi a foto da Gisele agora, linda, maravilhosa, meia de estrelinha. Uma pessoa que estava vindo de lesão, ficou 3 meses tratando com o Caio, porque treinou e torceu o tornozelo. E aí ela teve que se adequar à situação, né? E aí a primeira prova oficial que ela vai, tá esse frio, e ela, você pensa que ela tá pensando frio? Ela tá feliz da vida que ela estava correndo. E às vezes acontece o contrário. Vai para a prova e não acontece nada do que a gente esperava. Então, opa, peraí. E a gente se Aconteceu algo. martiriza e reclama e fica a pé da vida. Exatamente. Você, queria voltar num ponto que você estava falando, até anotei aqui, é, sobre acolhimento, né? A gente precisa aprender, galera, a parar, respirar e se acolher. Quando o nosso filho está chorando, nosso filho pequeno está chorando, está fazendo alguma birra, tá, cara, com algum problema, a criança chora desesperadamente, descontroladamente às vezes, né? Se desorganiza toda e tal. O que que o pai, o que que a mãe, que são adultos, devem fazer? Devem gritar com aquela criança para ela parar de chorar? Vai resolver? A energia só vai, a frequência só vai piorar?
ou a gente tem que acolher, respirar, falar assim, tá tudo bem, vai passar. E às vezes tem que esperar aquele choro daquela criança passar. Eu aprendo às vezes com a Pri. Às vezes a Maria Júlia, pô, tá, não sei o que, aconteceu alguma coisa, não, mas tem que fazer agora. E eu aprendi que não dá para ser a força, a criança não vai comer a força, a criança não vai se vestir à força, a criança não adianta, cara. Respira, calma, conversa. Às vezes a gente não tem aquele tempo, mas a gente tem que ter, quem tem filho sabe disso, né? O tempo é deles, né? Não é Com nosso. certeza. Então, se com uma criança pequena, com um bebê, a gente acalma, acolhe, dá colo, fala, respira, tá tudo bem, papai tá aqui, já passou e tal, a gente não faz com a gente. A gente Exatamente. se castiga, se massacra, se chicoteia, porque, não, cara, se acolhe também. Cara, hoje não É, estou num dia bom, vou ficar quietinho aqui, vou ficar embaixo da coberta hoje. E a gente tem que ter esses dias, o seu dia de melancolia, o seu dia de tristeza, o seu dia de chateação, porque a gente é ser humano. Eu é. aprendi, tô aprendendo cada vez mais isso porque eu estou fazendo terapia, faz 8 meses, acho que eu faço terapia. E eu sempre fui o super-herói, né? O homem da casa, o marido, e, pô, tenente do exército, e educação física, e apesar que eu nunca fui aquele cara que o homem não chora, porque eu sou chorão, né? Mas de ter que estar 100%, porra, sempre bem, sempre feliz, sempre sorrindo e tal. Eu tenho que ser muito otimista, gosto de ser otimista, sou por natureza. Mas tem dia, cara, que você tem que se E a permitir. cabeça. Falar, cara, hoje eu não tô numa semana boa, hoje eu não tô num mês legal, hoje aconteceu tal coisa que eu tô chateado. Se permita, se acolha. Não é para se afundar nessa sua melancolia, nessa sua tristeza e isso se transformar numa depressão. Quanto antes você puder sair desse lugar, saia. Mas às vezes não dá para fugir disso o tempo Não. todo. É importante às vezes chorar, desabafar com uma pessoa da sua confiança, que vai ouvir. Não é o fato, então não posso reclamar de nada. Não é que você não pode reclamar de nada. A gente sabe que reclamar é melhor agradecer do que reclamar, mas tem hora que a gente precisa desabafar, colocar para Muito. fora, né? Com a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, né? Então, se permita, se acolha, acho que o recado é esse, se acolha, né? Se trate com carinho, né? Porque senão a gente só fica cada vez pior. E olhando para a grama do vizinho, achando que o vizinho é mais feliz, mais bem-sucedido, mais rico, o carro dele é melhor. Você não sabe o que aquela pessoa passa na vida dela. Ninguém sabe, a gente só julga. Julgar é Exatamente. muito fácil. Eu posso olhar para o meu vizinho e pensar, nossa, esse cara é mó FDP, faz tudo errado, só está se dando bem na vida. A gente não sabe. Na real, a gente não sabe, a gente acha. A gente não sabe se essa pessoa está feliz, se ele está passando por um problema de doença na família, se essa pessoa está doente, se essa pessoa. Se ela ajuda tantas outras pessoas que você não está sabendo, às vezes a gente está julgando. Então, cara, deixa a vida do outro para o outro cuidar, deixa para Deus cuidar. Cuida da sua vida, cuida do seu rolê, cuida Exatamente. dos seus, né? Que já dá trabalho pra caramba, né? Cuidar da própria vida já dá um baita do trabalho, né? Exatamente. Com Então, certeza. é por aí. A gente tem que se permitir viver os papéis e as agruras que a vida traz também. Uma amiga, uma grande amiga minha falou para mim uma vez: evoluir dói. Eu vejo agora acompanhando os gêmeos que vão fazer 14 anos, quando a gente é engraçado, quando a gente vive isso, a gente não tem noção. Mas quando a gente começa a acompanhar a evolução de uma outra pessoa, e quando a gente é pai e mãe, a gente tem isso, né? Ontem eu estava deitada aqui no sofá com a Malu e falou assim: caramba, que há 2 dias vão fazer 14 anos. E aí eu comecei a chorar. Aí ela, mãe, não chora, por que você tá chorando? Eu falei, cara, porque eu lembro de quando você estava aqui dentro da minha barriga, de quando vocês mexiam, e tem o vídeo de vocês me esticando inteira, e eu lembro de todos os sonhos que a gente construiu para vocês, e de todas as coisas que infelizmente vocês passaram, que a gente não pôde. Mãe, a gente é muito feliz e tal. E teve uma coisa muito interessante. Eu falei assim, a gente queria ter dado tantas coisas para vocês. A gente planejou uma viagem à Disney. A gente planejou ir no Museu do Louvre, que é um lugar que eles sonham ir. Eu já tive a oportunidade de ir, né? Disney não, mas o Louvre já. E aí eu falei para ela, mãe, a gente tem tantas outras coisas que tantas outras pessoas não têm. Aí eu peguei e falei para ela, por exemplo, ela falou, a gente tem você e o papai junto. Ela falou assim, Uhum. eu tenho tanto amigo com pai e mãe separado. Bonitinha, né? Aí ela falou assim,
Ela vai fazer uma festa do pijama aqui esse final de semana para duas amiguinhas, que são as amigas que ela tem mais intimidade, assim. E aí ela falou assim: Olha, mãe, eu tava conversando com a minha amiga fulana, e aí ela pegou e falou assim: Mas vai ser na casa da sua mãe ou do seu pai? Ah, Malu, tá doida? A casa da minha mãe é a casa do meu pai. Aí a amiguinha falou assim: Nossa, é verdade. É que é tanta gente com pai e mãe separado que eu até esqueci que sua mãe e seu pai moram juntos. Aí a Malu ainda brincou, contou isso pra mim, né? Eu me desmanchei. E aí ela pegou e falou assim: E ela nem sabe, né, mãe, quanto junto que é. Porque eu brinco com eles o tempo inteiro, né? Eles, às vezes, a gente fecha a porta do quarto, eles batem. Mãe, eu não abre não que eu tô atrasando. Eu falo, ah, é verdade. Aí eles começam a rir. No começo eles, ai, mãe, credo. Hoje eles já vão na brincadeira. Aqui tem a porta tem o corredor. Tem Tem a chave, porta. pelo amor de Deus, essa Não, porta? então, tá. Não, tá todo mundo na escola. Aí a gente trancou a porta do close. Na verdade, eu só tranquei o gato. Porque não sei se você viu que na outra live que eu tava com o Falcão, e no final ele passou aqui, né? E aí, ele falou assim, ô mãe, aí eles batem. Eu falei, não entra não que eu tô catracando seu pai. Aí ele fica, socorro! Eles zoando. Gente, socorro! Ele fica gritando de zoeira. Mas aí eles falam, cara. Aí o Matheus estava aqui também vindo, ele falou: Ah, mãe, e a gente gosta porque vocês são muito divertidos, vocês falam dessas coisas com naturalidade. Eu falei assim: cada um tem um jeito de ser, cada um tem gente que é mais tradicional, né? Tem gente que tem mais tabu. E vou falar a verdade para vocês: é que a gente anda tudo pelado, gente. A gente não Tá via a hora de sério? botar cortina nos apartamentos, porque eu falei, um dia eu falei assim, caraca, Enio, presta atenção que a janela da cozinha dá para a cozinha do vizinho. Eu não sei porque nunca mais o vizinho abriu a persiana da cozinha dele. Mas eu falei, É uma tranquilo, tribuzinha. tranquilo. E é Ah, olha a minha mãe, peraí, dá licença. Karina! Ó, essa K Benedetti aí é uma pessoa que também testemunhou muito da minha vida, é minha madrinha de casamento, maravilhosa. Quem precisar de uma advogada, gente, essa mulher não é brinquedo, não. Homens, cuidado! Precisou separar, ela deixa os caras de cueca, viu? Mulherada, pega o telefone dessa mulher aí. Petáculo, a gente se chama de petáculo, maravilhosa, te amo. E que é um casal maravilhoso também, tem duas meninas lindas. O marido dela é fisioterapeuta, o Jason, e ela tem a Larissa e a Lorena. E assim, então, voltando à fita, o petáculo. A gente tem algum. Quando ela falou pra mim, mãe, a gente tem o que muitas pessoas não têm. Eu falei, cara, que interessante, né? Como essa cabeça nossa de pai e mãe, de achar que sempre tem que dar mais alguma coisa pro filho, que falta alguma coisa para ele. E às vezes o mais essencial, o mais simples está dando. E mesmo se você é um pai ou uma mãe que está separado, se você consegue dar amor pro seu filho, se estrague a live, ou não. Ela Se estraga você, sozinha, cara. Fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Tá tudo bem, tô brincando. se você consegue, dentro da sua dor, ainda extrair algo de bom para o outro, lembra que esse bom você também merece ter. A gente tem que se permitir falhar, a gente tem que se permitir errar, a gente tem que olhar para si com carinho, a gente tem que lembrar da nossa essência, né? E eu falo assim, cara, eu tive uma infância super simples, de brincar na rua. Nossa geração teve essa oportunidade. Os nossos pequenos hoje não tem. Como que a criança vai brincar na rua? Que rua, né? Hoje nós temos os filhos de condomínio, que a gente fala, né? Tem criança aqui, tem criança que não se conhece. Vem os amigos de fora da escola, mas não conhece às vezes os vizinhos. Eu já dei aula para duas alunas minhas na hidroginástica, eu trabalhava em São Paulo. Elas iam lá para o clube, ficaram super amigas, porque eram da mesma turma de hidroginástica. Aí no meio da aula foi tão engraçado que eu vi as duas gritando uma para outra. Não acredito. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, gente, ela é minha vizinha de porta. Eu falei, vocês estão de brincadeira, que vocês estão há 30 dias fazendo hidroginástica juntas. E só agora que vocês descobriram que elas tinham mudado para um prédio novo, né? Já tinha um tempão que elas estavam morando ali, tipo, uns 6 meses. Mas foi dentro da hidroginástica que elas conheceram. Ó, que louco. A nossa vida acelerada, a nossa mente acelerada. E a gente vai
entrando nesse looping doidão aí. Então, às vezes é importante parar, pensar, refletir, se dar um tempo. A Fabiola falou, nós temos vários papéis e a gente tem que se permitir viver cada um. A gente tem o papel de mãe, o papel de advogada, o papel de esposa, o papel de vizinha, o papel de amiga. E uma coisa que você fala sempre, como é bom a gente ter a quem recorrer. Muitas vezes a gente está tão mergulhado no nosso sofrimento que a gente acaba repelindo, parece né, que quando você coloca o imã com os dois polos iguais, né, positivo com positivo, que afasta, muitas vezes a gente está repelindo pessoas que querem nos ajudar. Aconteceu comigo essa semana, né? E aí às vezes a pessoa está tão mergulhada no sofrimento, na dor, ou na raiva, na revolta. Às vezes a gente está revoltado com alguma coisa que aconteceu com a gente, e a pessoa, não, mas calma, às vezes alguém errou conosco, né? A gente comete um erro. A gente tem que se perdoar quando a gente erra, porque nós somos, você falou isso para mim semana assim, nós somos seres humanos. Nós vamos errar, né? E aí a gente tem que entender. Muitas vezes o outro também está vivendo uma escassez que você estende a sua mão e a pessoa te agride, te ofende, te magoa. Nessa hora você tem que lembrar que você deu o melhor de si para ela. E ela que está vivendo um momento dela que ela não é capaz de enxergar isso. E às vezes é hora de você também pegar e seguir seu caminho, porque não dá também para você ficar toda hora batendo de frente com uma pessoa que se aproveita da situação e quer curar a mágoa dela fazendo você sofrer, né? A gente sabe. Estamos aqui em vários graus de evolução. Tem gente que é ruim, tem ruim. gente que é ruim, vamos falar a verdade. Ah, Não que a gente não seja, né? Não que a gente não. seja. Mas a Falamos gente junto. tá tentando ir no caminho do bem, né? Mas tem gente que é ruim, cara. E tá numa fase ruim. Vai plantar Exatamente. ruim, tá plantando ruim, vai colher ruim. É a vida, né? Não tem jeito, não. É isso que E aí a gente tem que você falou. lembrar, uma coisa que sempre eu escuto do meu terapeuta, a gente aprende na terapia, né? Que, cara, o problema do outro é o outro, não é você. E às vezes a gente fica assim, ai, por que que aconteceu isso comigo? Por que aquela pessoa falou assim comigo? Por que aquela pessoa me tratou assim? Por que me tratou assado? Às vezes não é com você, às vezes é ela com ela, Ela. né? Tipo assim, o problema, o outro tá mal-humorado, tá puto, tá chateado, tá alguma coisa. Cara, não é culpa sua. É ele com ele, precisa se resolver, né? Às vezes eu tô revoltado com alguém e esse alguém tá nem sabendo. Às vezes eu vi um vídeo de um cara na internet, tô puto com aquele cara e nem sabe que eu existo, né? E assim, por que que eu tô puto com aquele cara? Eu tenho que resolver esse assunto eu dentro de mim. Sim. Se isso tá me incomodando, o problema é seu. Lide com isso. Trate. Por que que isso aqui tá me incomodando? Simone falou um negócio e me incomodou. Por que que me incomodou? Ela não falou para me ofender, mas me incomodou, me ofendeu. Por quê? É um problema meu, não é dela. Ela não tem nada a ver com isso, né? E a gente quer colocar a culpa. Olha, você falou isso, isso, isso. Você não pode falar isso, isso. Você não pode pensar assim, assim, assado. Eu falo assim, oi? Peraí, por que que você está chateado? O problema é você, né? E aí tem briga política, aí tem briga de opinião, aí tem briga de não sei o quê. Porque um simplesmente acha que o outro tem que mudar para agradar o seu gosto, né? Não tem, cara, não tem. Você é você com você, né? Se resolva aí, né? Tem uma frase muito bacana que fala: se você tem um problema comigo, o problema é seu. Agora, se eu tenho um problema com você, o problema é meu. A gente precisa parar para refletir. Isso que você falou é verdade. Ontem eu peguei um Uber e eu não falo, né? Então, Tímido. o caminho inteiro eu fui conversando com o Uber. Nós começamos falando de terno, de mocó, alguma coisa. Ah, tá. O cara tava com uma touca. Ele falou assim: eu sei que não tá frio o suficiente para eu estar com essa touca, mas é que se eu tirar, eu vou ficar parecendo não sei quem, ou então de Mocó. Aí eu já lembrei que o meu irmão foi para um casamento com um terno que era do meu avô. E começamos a conversa, que parecia o de Mocó. É, Karina. E aí eu sei que a gente foi a gente tava falando sobre isso, sobre as pessoas não terem mais paciência umas com as outras, sobre as pessoas se ofenderem com qualquer coisa que a outra fala. E aí ele começou a falar sobre política, né? Ele falou, cara, hoje em dia as pessoas brigando por causa desse polo, essa dualidade. Eu falei assim, cara, tem gente brigando por causa do problema lá nos Estados Unidos. Se é Trump, se é Kamala Harris, se é Biden, né? Aí ele falou, no grupo da família, de vez em quando eu jogo lá. Ele falou assim, eu não sou a favor de nenhum dos lados, mas às vezes eu sou de raiva. Só para Eu causar. comecei a colocar. Na hora que eu vejo os bolsonaristas falando alguma coisa, eu coloco alguma coisa do Lula. Na hora que eu vejo. Aí quando o pessoal do PT se inflama, eu vou lá e boto do Bolsonaro.
Aí ele disse que uma tia dele veio e falou assim pra ele: eu tô sacando o que você tá fazendo. Tá fazendo de propósito. Ele: o que eu tô fazendo, tia? Você tá fazendo isso pra causar. Aí ele falou assim: cara, pra quê? Olha aí, ó. Vocês estão há 2 horas brigando, um belo num domingo. Ele comentando, né? Aí eu falei: mas é impressionante. Por quê? Porque as pessoas acham que. Cara, imagina que mundo chato. A minha avó falava muito que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo. As pessoas têm que entender que cada um tem direito à sua opinião, seu jeito de Tem ser. que respeitar, cara. Exato. Talvez você não aceite o que aquele cara está Não falando, talvez você não concorde. concorde com a ideia daquele político, a conduta, né? Eu, particularmente, sou da opinião que é tudo farinha do mesmo saco, mas vamos deixar isso para lá, né? Eu falei, gente, brigar por causa da atitude do outro. E isso que você falou é verdade. Na rede social, a gente deixa as coisas invadirem a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito, né? Tá tendo um contramovimento nos Estados Unidos, onde as pessoas estão deixando um pouco, né? Estão fazendo o que eles chamam de limpeza, não sei o que lá, clean, não sei alguma coisa, de rede social, para ver se para de chegar tanta coisa. Começa a botar, não tem interesse, não tem interesse, não segue, né? Pessoas que você vê que querem fazer as coisas só para polemizar. Gente, tem gente que tem coragem de publicar assuntos polêmicos ou falar de coisas que às vezes a pessoa não concorda, mas só para poder alavancar o Instagram dele. E aí as pessoas vão lá e começam a comentar: que isso, você tá errado. O cara tá cagando porque os outros estão falando, ele só quer engajar aquilo, né? Olha que ponto nós chegamos. Destilar fel no coração das pessoas só para poder ter destaque, para o algoritmo subir, para o cara da marca tal ver que o cara tem engajamento, para chamar ele para divulgar o produto na página dele. Não entre nessa roda. Não entre nessa roda. Você, a gente vê às vezes esses comentários, né? Ah, fulano tá fazendo sucesso, fulano se deu bem na vida. A gente ouve isso, né? Ah, né? Essas Uhum. coisas. Eu vou dar a minha opinião, tá? E é minha, não é da Simone, não é do mundo, é minha opinião. Eu aprendi com meu pai, aprendi muito com o espiritismo, eu sou espírita e tal. Cara, não tem. Se tem uma coisa no universo que a gente tem certeza, eu vou falar de mim, tá? Eu tenho certeza que funciona, cara. É a lei da semeadura, amigão. Você Porra. vai plantar o bem, você vai colher o bem. Você fez o certo, foi pelo caminho certo, você vai chegar num lugar legal. Você foi pelo caminho errado, você foi pelo atalho, você foi dando jeito. Pô, mas ninguém viu, me dei bem. Uma Nossa. hora a conta chega. Ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo, cara. A sua consciência, meu pai falava isso. Sabe o que é a sua consciência? A sua consciência é Deus dentro de você. Todos nós temos Deus dentro da gente. Acredite em Deus, você chame o nome que você quiser chamar o seu Deus. Tem gente que chama de universo, tem gente que chama de qualquer outra coisa. Tá tudo bem, eu chamo de Deus. A gente tem esse Deus dentro da gente, que é a nossa consciência, são suas ações, suas atitudes, seus atos. É, Não adianta você, quebrei um pau com meu marido, com a minha esposa, com o meu chefe, mas eu tenho razão. Aí lá no fundo você sabe que você não tem razão. Você sabe que você deu uma pisada na bola, mas você foi melhor argumentador, você persuadiu, você não sei o que, me dei bem, ganhei essa batalha. Mas lá na frente, fera, você vai prestar conta disso. Ou essa conta vai exatamente. chegar de algum jeito, eu não sei como, cara. Mas eu sei que o mundo não gira, o mundo capota. É, Então, vai chegar uma hora que vai valer a pena todo o sofrimento, todo o sacrifício, toda a dificuldade que você passou. Vai valer a pena, cara. Então não desiste. Tá passando uma dificuldade braba agora. Tá difícil pra caramba, cara. Não se perca dos seus valores. Não se afaste de Deus. Não se afaste desse sentimento que você sabe qual é o certo. Mesmo pagando um preço alto. Não vale a pena querer enganar ninguém, enrolar ninguém. Vai por aí. Ah, mas exatamente. eu não estou colhendo nada de bom. Você vai colher, cara. Às vezes a colheita não é agora, não, mas vai valer a pena. Sim. Às vezes você só está plantando. No meu status do WhatsApp, tem uma frase, vou até colocar aqui, ó. É uma frase do Mark Twain, ele é um escritor americano. Você nunca está errado em fazer a coisa certa. Essa frase aí, por isso que eu falo assim, já aconteceu, por exemplo, de eu estar em certas situações, de eu falar assim, puta, cara, será que eu errei com essa pessoa? E vou lá e peço desculpa. E a pessoa aproveita essa oportunidade para pisar mais, né? E eu falo assim, tudo bem, eu não estou fazendo a minha conduta dela. Eu estou fazendo a minha conduta pelo meu caráter, por aquilo que eu acho
tem que ser feito. Mas já aconteceu devido às pessoas, imagina, você vai fazer isso, você vai se humilhar. Falo, cara, para mim é uma humilhação é ter magoado alguém sem eu ter tido essa vontade. Eu fico me sentindo muito mal. Eu fico muito triste. Se depois a pessoa não quiser mais olhar na minha cara, não quiser mais falar comigo, aí é problema dela. Eu consigo fechar. Quando eu sei que eu posso botar minha cabeça no travesseiro, tranquila, né? É como se fosse um capítulo do livro da minha vida. Encerrei esse capítulo, né? Ou às vezes você nem fez uma coisa errada, a pessoa talvez te interpretou mal, ou queria que você fizesse algo e você, pelos seus princípios, não vai fazer, né? Então, sei lá, vamos supor, alguém quer que você vá para algum lugar, uma festa. Você sabe que se você for naquele lugar, não é o ambiente onde você quer frequentar. Você vai se sentir mal. E você pede desculpa para a pessoa e fala que não quer ir. A pessoa fica brava com você, fica puta da vida, acha ruim, né? E aí você fala, poxa, não queria magoar. Olha, por favor, entenda. Então, muitas vezes, e a gente sabe porque quem vive o mundo da corrida ou passou ou está passando por isso, muitas escolhas que você fizer vão conflitar com o seu eu do passado. E você vai perceber, o pessoal está falando do batom, ser mulherada. Muitas vezes você vai perceber que se você continuar vivendo para agradar os outros e deixar de ser autêntico, isso vai começar a trazer uma sensação muito ruim dentro de você. Como evoluir dói, você vai ter que deixar para trás alguns lugares, algumas pessoas. Às vezes é deixar para trás mesmo. O que acontece quando o cara às vezes cai no mundo das drogas e depois ele vai para uma clínica de recuperação? Qual é o principal medo das pessoas que tratam e da família? É a pessoa voltar e se reinserir dentro daquele grupo que era uma má influência. É você estar contato, porque enquanto eu estou ali isolado é uma coisa, né? O Alexandre Nesti falou sobre isso na live dele. Depois que você sai, é que vem a maior aprovação. Então, a partir do momento que eu resolvo ser uma pessoa saudável, que eu quero praticar atividade física, que eu não quero mais beber bebida alcoólica, o mundo ele é tão engraçado, né? Porque sinônimo de sucesso, eu sei que eu vou polemizar agora, é aparecer na rede social com um copo de bebida na mão. Percebeu isso? Sinônimo de diversão. Então, a partir do momento que você decide que você não quer mais viver isso, as pessoas que estão ali naquele meio vão começar a olhar diferente para você. Eu já cheguei a escutar pessoas, você não se diverte mais. Eu olhei e falei assim, eu realmente sou uma pessoa muito triste. Inclusive, eu nem sei o que eu faço mais para me divertir. Estou precisando de um apoio aí, de uma opinião. Não é, gente. Tem coisas que não vão te satisfazer mais. Né? É igual aquela pessoa que adora viajar. Se ela tiver que ficar trancada dentro de casa o tempo todo. Tem gente que gosta de trabalhar dentro do escritório, tem gente que é da área de TI, tem gente que é da área do movimento, né? Tem gente que gosta de viajar, tem gente que adora ficar em casa, né? Quem é você para julgar o que é felicidade para o outro? Quem é você para julgar o que é diversão para o outro? O que é prazer para o outro, né? Quantas vezes? É igual quando a pessoa se converte em uma determinada religião, né? É igual Eu tava lendo música. sobre a Quer história um do... exemplo fácil? É música, cara. Tem gente que adora um rock and roll pesado, heavy metal. Tem gente que adora música eletrônica. Tem gente que adora música sertaneja. E tem gente que odeia, fala credo. E é normal, tá tudo bem. Tem gente que, cara, vai achar ridículo ouvir música sertaneja. Fala, puta, credo, que brega. Tem gente que vai adorar ouvir funk, vai se amarrar no funk, no hip hop, no rap. Tem gente que adora ouvir rap e tem gente que não suporta. Quem que tá certo, quem que tá errado? Tem gente que adora música clássica, Exatamente. só escuta música clássica. Ai, a música clássica que é o certo, a música mais linda do mundo. Para você, pro outro lado pode ser, cara, qualquer outra música. Tá tudo bem, pode ser o, como é que chama? Tá na moda lá no Nordeste? Pisadeiro? Acho que é pisadeiro, sei lá. Tem umas músicas Não mais sei. raiz, assim. Forró, cara, cada um gosta de uma coisa, né? E tá tudo bem. Quem que é Cara, melhor? Quem que tá certo? Não existe. Tem que exatamente. respeitar. Respeita o outro, cara. Deixa o outro viver o momento dele, né? É. Olha só, a Elaine dando depoimento aí sobre o filho dela, né? Que está envolvido com drogas. Você vê, e a mãe é atleta, corredora. Isso para nós é uma dor dobrada, né, Elaine? Porque quando a gente vê alguém
que a gente ama, tão longe do que a gente entende. Piseiro, olha lá, o piseiro. Alguém usou Piseiro, eu piseiro falei também. errado, desculpa, eu falei pisadeiro, piseiro. É. Quando a gente vê alguém sofrendo, né? Existe sim o certo e o errado, a gente sabe. Se droga fosse uma coisa boa, ela não chamava droga, né? E a gente sabe o quanto a pessoa sofre pelo outro, ainda mais uma mãe, né? E como é difícil, mas ela não pode deixar de correr porque o filho está usando droga, ela não pode deixar de trabalhar, ela tem que procurar ser cada vez mais, dentro da dor dela, buscar seu melhor exemplo. Eu tenho fé que você vai conseguir, cara, sabe? Quantos e quantos não saíram? Eu tenho um amigo que ele era jogador de base do Santos, e infelizmente ele caiu no mundo das drogas, e ele era, na época, ele tinha acho que 14 anos. Cara, ele foi expulso do clube, o pai colocou em clínica. Quando ele voltou do tratamento, ele morava numa casa, num sobrado gigante, muro alto. Os caras colocavam coisinha de cocaína dentro da caixa de correio. Quando os caras descobriram que ele tinha voltado para casa, os caras passavam lá. Então, não podia todo mundo sair para trabalhar. Alguém tinha que ficar com ele em casa, que era para evitar que ele caísse em tentação, porque os caras vêm mesmo, eles não querem perder o cliente, né? Eles falam. Então, quando não era o irmão, era o pai, era a mãe, era a tia, que estava sempre com ele dentro de casa. Então, assim, não é fácil. Cada um sabe das suas lutas. E eu tenho certeza que tem gente que vai te criticar, porque você sai para correr, porque vamos combinar, você é maravilhosa. Essa mulher tem um corpo, galera. Ela malha pra caraca, né? E ela vende salgado e café. Ela tem coisa mais linda do mundo. Eu já assisti um vídeo que ela colocou nas redes sociais, que ela acorda cedinho para preparar Onde tudo. Ela fica esse sai café aí que nós estamos querendo tomar um café? Onde que fica? maravilhoso, os salgados dela são maravilhosos. Eu não comi ainda, mas todo mundo fala que é muito bom, Passa o né? endereço E aí, ela onde acorda. você fica. Vou fazer uma propaganda pra ela aí, pô. Eu acho que ela mora em Minas, né, Elaine? Eu não lembro onde ela Escreve mora. aí, Tem que mandar para escreve aí. encomenda para nós. Ó, caiu a luz aqui. E ela caiu a luz aqui, deu uma piscada. Ela acorda cedo, ela vai treinar, depois ela chega, ela vai lá no cantinho dela, ela limpa o lugar onde ela vai montar a mesinha dela, com as garrafas de café, ela deixa os salgados prontos, tudo bonitinho, quentinho. Olha lá, ó. Manhum Mirim. Ó, nós vamos ter que ir para Manhum Mirim comer esse salgado maravilhoso. Manhã Mirim. Então, olha, eu nem sabia que ela enfrentava um problema desse. E ela tá lá batalhando. Cara, a vida continua. Eu falo muito isso. O planeta não vai parar de girar para chorar a sua dor e nem para bater palma para suas vitórias. Então é a Fala gente essa que frase tem que de novo. lembrar. Essa frase é para fechar. Fala de novo. O planeta não vai parar de girar para chorar as nossas dores e nem para bater palma para as nossas vitórias. Alguns vão até fazer isso por você, mas a primeira pessoa a fazer isso tem que ser você mesmo. Você tem que, às vezes, precisar de um momento de silêncio seu, né? Para se reorganizar, para viver o seu papel agora, sentir a sua dor. Hoje não deu para treinar uma hora, eu vou 20 minutos, né? A Tequinha falando que para ela era difícil entender que ela podia sim parar para caminhar. Cara, e tá tudo bem, né? E as meninas falaram, cara, vai caminhar. Joaninha, vamos caminhar. Não deu para caminhar? Opa, hoje dá para correr? Vou correr. Às vezes não dá 3 vezes, vamos uma. Eu tenho uma aluna que ela só consegue treinar 2 vezes por semana e é sábado e domingo, mestre. E ela entrou no programa, que é a Sandra, e ela falou, falei, sim, eu sei que tá errado, mas eu não quero desistir, eu preciso. E a bichinha tá evoluindo, sabe? Aí quando ela pegou férias, ela foi mais vezes e ela tá evoluindo. Então, assim, às vezes a gente tem que adequar, às vezes a gente tem que se adequar à vida, A vida às vezes a real gente tem que é adequar a assim. vida a nós. Exatamente. E a gente tem que lembrar, que se acolha. Manushi, maravilhosa, Kelly, são mães que têm filhos com necessidades especiais. Muitas vezes elas não têm horário para treinar. A agenda delas é a agenda dos filhos. E essa mulherada ainda trabalha, ainda rala pra caramba. Vocês são um exemplo incrível para nós. Muitas vezes, quando eu tô cansada querendo desistir, acredite, eu lembro de vocês, né? E eu sei o que é essa luta de perto. Eu tenho uma prima que tem 2 filhos autistas. E depois de adulta, depois que os filhos já estavam aí com 8, 10 anos, ela fez faculdade de enfermagem. A família ajudava cuidando das crianças ali. É uma bela de uma enfermeira, passou no concurso público, mudou de cidade, está trabalhando. Então, nós somos capazes sim. Nós só precisamos lembrar disso,
nos acolher em momentos difíceis e entender que quem faz a nossa história é a gente. E pedir ajuda, né, mestre? Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Falando em pedir ajuda, deixa eu dar um recado para as mulheres do programa Bora Correr, que semana que vem vai começar a mentoria da professora Simone, Premium Woman. Estamos em processo de seleção, então se você é aluna do Bora Correr e quer fazer parte do grupo fechadíssimo, fechadíssimo, pequeno mesmo, de alunos que vão ser mentorados pela Simone toda semana no Zoom, toda terça-feira, 8 da noite, vai na comunidade secreta, então olha o seu e-mail, as alunas, tem um formulário de aplicação, preenche a aplicação para você saber se você vai ser selecionado ou não para fazer parte da mentoria da Simone, só para mulheres, só assuntos de mulheres, só tudo relacionado a mulheres, com essa mentora maravilhosa, a professora Simone, a melhor do mundo. E é isso. E semana que vem a gente está aqui de volta, se Deus quiser, ele vai querer. Amanhã tem live de perguntas e respostas, amanhã é quarta-feira, 9 da noite, estarei aqui com vocês. E a Preta falou, não recebi o link, tá fixado lá no grupo secreto, Preta. E a gente também mandou por e-mail o resumo da live com o link. Ou se não mandou, vai mandar. Posso estar falhando aqui na comunicação. Mas qualquer coisa me pede no WhatsApp, eu pede para Simone. Eu mando. A Rei também falou, também não recebi, então vocês vão receber. E é isso. Ó, eu vou dar só um spoiler, tá? A Simone acho que nem sabe disso. Eu dei uma olhada agora, eu acho que tem mais 2 ou 3 vagas só disponíveis para preencher. Porque pelo número que você passou, vai dar casa cheia rápido. Ai, cacete. Então, mulherada, vão lá, preenche o link para vocês não ficarem de fora da mentoria da Simone. Sinto muito informar, mas é isso. Sinto Deixa eu dar muito, só um amor. recadinho rápido. Para a galera de Porto Alegre, quem for estar na meia maratona de Porto Alegre, dia 28, maratona, né? 28, maratona 29. Desculpa, volta a fita. Dia 28, sábado, meia maratona. E dia 29, domingo, maratona de setembro. Em Porto Alegre, estarei lá. Vou fazer a meia. E aí, no domingo, claro que eu vou lá assistir a maratona. Então, se vocês forem de lá, galera de Porto Alegre, vai lá encontrar com a gente, vai lá dar um abraço, vai lá confraternizar um pouquinho com a gente. A professora Simone vai estar lá, eu vou estar lá, a Lili vai estar lá, Fezoca vai estar lá, Daniel vai estar lá, Gabi vai estar lá. Tem uma galera lá do Sul, então vamos lá encontrar esses gaúchos maravilhosos e vamos lá conhecer Porto Alegre. Então você que é dessa região aí, cola lá na meia e na maratona de Porto Alegre, 28, sábado, 29, domingo de setembro. Vai ser um privilégio encontrar com vocês. Beleza? Tá avisando antecipado, né? Falta quase um mês aí. Mas é pra gente se encontrar lá e curtir esse momento. Beleza? Vai ser ótimo. Teremos com certeza muitas histórias, muitas fotos, vai ser muito bom. Bom, já vai começar na minha ida, né? Que eu e a Lili vamos de busão. Mas quanta história para contar, hein? Misericórdia. Eu falei pra ela, nós vamos ficar de costas, senão nós vamos enjoar de olhar uma cara da outra. Imagina. Não dá. A Lili não tem tempo ruim, não. Vai ser ótimo. Vocês chegam lá. Obrigada, gente. Acabou a live, tá, gente? Agora pode papai a Simone aqui. Você chega lá quando, Cid? Você chega na sexta? Nós vamos sair daqui na quinta, vamos chegar na sexta. Chegar na sexta. Eu chego na sexta também, então a gente vai fazer uma resenha lá na sexta. Isso. Aí nós vamos correr no sábado e já vamos voltar no domingo. É, igual eu. Pra chegar aqui na segunda. Chega sexta, volta. Espetáculo, obrigada. Bate e volta, bate e volta. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Só tenho que agradecer. Né? A Renatinha estava pensando em ir também, por causa da Fezoca. Vai ser maravilhoso. A gente vai estar lá para correr a prova da feira, primeira meia maratona dela. Gosto nem de falar que é para não trazer peso emocional. Falei para ela, cara, abstém disso, esquece. Né? Mas é isso, a força da união. Não deixe de pedir ajuda. Olha lá, sempre tem alguém bacana, que você sabe que está perto de você. Senão a gente está aqui também. Terça-feira estamos de live de novo. Vai ser muito bom sempre. Enquanto você tiver a mente e o coração aberto, muita coisa boa vai acontecer. Precisa, né? Professora Simone, que live incrível. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns para os gêmeos amanhã. Obrigada. Cara, 14 anos. Eu não consigo imaginar o que é isso ainda, né? O Felipe só tem 9, Maria Júlia tem 3. E aí, cara, um longo caminho pela frente, né? Saudade. Eu falei para Pri, ontem a gente estava conversando com a Fono, Maria Júlia faz fono, né? Tem dificuldade de comunicação, de fala, e ela faz fono, a pequena. E aí a Fono veio dar a devolutiva pra gente, tudo que ela tava já conseguindo falar, evoluir, não sei o que, tarará. E aí a gente fica assim, olhando, eu falei pra ela assim, eu falei pra Pri, já falei assim, eu queria congelar a Maria Júlia
na idade que ela tá e ficar assim uns 5 anos, assim, ó. Era desse jeitinho, com 3 anos e meio. E o Felipe com 9. Porque, cara, eles estão tão perto da gente, a gente consegue pôr, né? Tipo a galinha com os pintinhos embaixo da asa, assim, né? É. E tão grudado na gente, a gente curte cada coisinha deles, cada conquista, cada atividade. E passa tão rápido, né? Eu tô vendo os seus com 14, cara. Eu falo assim, caramba, eu lembro dos gêmeos pequenos, crianças, né? Agora são adolescentes, né? Então, Cuidado parabéns com para esse eles, negócio parabéns de para fono, você e viu? para o Enio, porque é uma luta criar filhos, né? E É. qual o recado que você dá para nós pais Resiliência. que não tem filho com 14 anos ainda? Qual que é o maior Bom, em primeiro aprendizado? lugar, cuidado com esse negócio de fono aos 3 anos, porque o Matheus também fez, você viu como é que ele é hoje, né? Fala Fala pelos. pelos cotovelos. Meu Deus do céu. Ele conseguiu falar na aula de violino, imagina o cara. O recado que eu tenho para dar é curta cada momento. Vai passar rápido? Vai, sabe por quê? Porque é bom, né? O que que não passa rápido? Você sentado no consultório do dentista, esperando a sua vez e escutando o barulho do motor. Zzz. Isso não passa rápido. A vida dos filhos vai passar rápido porque você vai sentir cada momento, cada emoção. Curta, guarde na sua memória. Eu tenho coisas deles de desenho feito com macarrão. Tem coisa que minha mãe falou, vai ter que jogar esse fora que tá dando bichinho aqui. Eu falei, joga aí. Mas assim, tire muita foto. Esteja presente o máximo que você puder. Eu sei que às vezes é difícil, mas para às vezes um pouco o seu tempo. Cuidado com o celular. O celular rouba muito momentos de nossas vidas. Eu já vi mãe falando que às vezes o filho está ali puxando, mãe, e a criança querendo conversar, e às vezes o pai e a mãe no celular. Então, tente guardar um momento do seu dia para prestar atenção neles. Vá na aula de balé, mesmo que você tenha que fazer o plié, o elevé, vai na aula de balé. Sai um dia para tomar um sorvete, leva para tomar um chocolate quente. Senta em casa para brincar de banco imobiliário. Eu cheguei a não ter dinheiro para comprar brinquedo, e a gente pegava o papel, fazia os desenhos com eles. Ó, tem que ser igual para fazer jogo da memória. Então, dá para curtir muito a vida dos filhos. E eu vou falar uma coisa: essa coisa de semear e colher é verdade. Quando você é um pai presente, uma mãe presente, lá no futuro, pode ter certeza que eles vão ser filhos presentes para a sua velhice e eles vão ser pais presentes para os filhos deles também. É assim que a gente acaba, né? Chorando. Não chora, não chora. Agora, quando a gente desliga o celular, a gente tá acabado, né? É, Mas é sim, isso. olha. Isso é Filho é uma maravilhoso. dádiva de Deus. Só posso dizer uma coisa, Matheus e Malu são muito sortudos de terem pais como você e como ele. Parabéns para eles, parabéns para vocês, família linda que a gente ama. E realmente hoje é um presente eles terem vocês perto, vocês juntos, né? E que bom poder viver um pouquinho disso com vocês. Parabéns, viu? Obrigada. E Elaine, continue na sua luta. O amor transforma. Ó, sente um dia com seu filho, olhe nos olhos dele profundamente e diga para ele: o meu amor por você é maior do que qualquer outra droga que você possa ter. E eu tenho certeza que esse amor vai transformar o seu filho. Procure ajuda. Se você precisar, conversa com um amigo nosso, que é o Alexandre Neste. Ele tem contato com instituição, inclusive ele trabalha nessa instituição, porque Um foi a voluntário. instituição que ajudou ele. O Ale teve uma história de vida, a live dele é impressionante. Procura aí na página do professor Rodrigo, a live do Alexandre Neste, quando ele contou quantos anos, 14 anos mais, né? Que ele viveu mergulhado Usou na tudo droga, que era ele droga. chegou, ele chegou a usar crack. E dentro dessa instituição ele se libertou. E hoje ele e a esposa trabalham, inclusive, com um grupo de jovens. Então, assim, procure ajuda, né? E o amor vai transformar, sim, e Deus vai trazer seu filho de volta para você. Viu, meu amor? Que Deus abençoe muito. Um carinho grande aí para você. Pessoas, muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por fazer dessa mãe uma professora. Eu costumo, quando às vezes a pessoa fala assim, qual é a sua profissão? Eu falo assim, sou mãe em tempo integral e professora nas horas vagas. E é a melhor profissão que Deus poderia ter me dado a honra de exercer é essa. Não é fácil, mas a remuneração é a melhor de todas.
É o amor deles por nós. Perguntar assim, qual a coisa que você mais gosta de ser na Porra, vida? mãe, Mãe. mãe, Mãe. mãe. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de ser na vida é pai. Aí você acaba com nós. Você é essa mãezona para os seus filhos e para nós, para todos nós, para todos os seus alunos, para todo o nosso time. Você cuida absurdamente de todo mundo. E você é essa mãezona aí, que chora, que tem muito amor aí dentro. A gente tem muito orgulho de você. Tem muita sorte de você ter aparecido no nosso Eu caminho. E peço hoje você desculpas porque eu ser. sei que às vezes eu falho. Eu fiquei tão Ah, mortificada porque essa achei que semana você uma tinha aluna virado um agora. anjo, porque só anjo e Deus que não falha, né? Uai. Ai, se vocês mandarem mensagem, eu não vi, pelo amor, eu já até falo assim, dá um toque no celular, porque às vezes é tanta mensagem que a mensagem desce, né? E eu peço desculpas, por acaso eu deixei alguém aí esperando. Não é fácil a gente equilibrar os pratinhos, mas a gente faz tudo com amor, né? Isso é que importa. Te amo, professor. Eu amo você, mestre, obrigada por tudo. Obrigada por ser um grande exemplo para mim também de pai, a Pri, um puto exemplo de mãe. Vocês são exemplos para mim, essa mulherada toda aí, que criam seus filhos, as que são professoras, né? A Regininha tá aí. Obrigada por vocês cuidarem dos nossos filhos nas escolas, nos balés, nos violinos, nas aulas de canto. Minha filha está fazendo aula de canto. Toda vez que a professora manda alguma coisa, eu me acabo de chorar. Como é bom ver os filhos evoluindo, mas eu acho que a melhor coisa, a melhor missão da gente é poder entregar para o mundo bons seres humanos. Eu falo muito, às vezes eu vou no Perseverança, eu coloco lá no livro de oração, que eles sejam bons cidadãos, que eles respeitem as leis. Deve ser muito duro uma mãe criar um filho e ver ele fazendo coisa errada, né? De judiar dos outros. Então eu sempre peço ele que amem os animais, que amem os outros seres humanos, que sejam solidários, né? Que gostem de ajudar as pessoas e que acima de tudo tenham fé em Deus e que possam. Eu costumo dizer que evangelho não é o que a gente lê, é o que a gente faz, né? Que eles possam, ao acordar e ao dormir, lembrar sempre do que Jesus ensinou, né? Porque eu acho que eu sou assim, eu acredito muito em todas as coisas. É muito difícil, gente. É muito difícil. A gente tem o nosso lado Hans também, né? Dr. Jekyll e Hyde, né? A gente tem o médico e o monstro dentro de nós. Mas se eles puderem ser algo assim de bom, ajudar as pessoas, a gente já vai ter feito muita coisa boa nesse mundo. Entregar bons filhos pro mundo, a gente tá precisando, né? Tá entregando. Tomara. Parabéns, professora. Parabéns, Matheus e Malu. Obrigado para todo mundo que nos assistiu, para quem assistiu a reprise até agora, para quem ouviu no nosso podcast no Spotify, obrigado por você ter escutado a gente. Semana que vem tem mais. Obrigada, meus amores. Amo muito vocês. Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias, viu? Beijo, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau!